Expedição Rio Cartagena. Passos que coam na imensidão, montanhas sussurram a história em canção. Selvas guardam segredos, mistérios no chão. O vento chama, ouça o clamor. Cada quilômetro um novo sabor. O tempo esconde, mas somos caçadores. Rio Cartagena, cruzando a vida. 30.000 quilômetros, alma guerrida. Das civilizações, as alturas perdidas. Rio Cartagena, história vivida. 74º dia da expedição Rio Cartagena. Saímos de Niterói, Rio de Janeiro, no dia 1º de setembro. Já percorremos diversos sítios no Brasil, diversos sítios no Peru. Passamos pelo Equador, visitamos a Colômbia, fomos até Cartagena, estamos iniciando a nossa volta. Hoje estamos num sítio muito especial aqui no Equador, que se chama Ingapirca. Ingapirca foi construída pelo povo Cañari há 1.800 anos atrás, até que os Incas vieram há 500 anos atrás. E então, depois de uma breve, curta guerra entre eles, eles chegaram num acordo e decidiram viver em comunhão. A partir daí, esse sítio passou a ter a denominação de Cañari Inca. Atrás de mim, o Templo do Sol, construído pelos Incas. Nós vamos percorrer o sítio e vamos ver cada detalhe desse sítio aqui, que é muito interessante. É o sítio mais importante de todo o Equador. Vão comigo. O sítio não é muito grande, mas é extremamente importante, porque aqui é um observatório astronômico, tanto Cañari, que adoravam a lua, quanto dos Incas, que adoravam o sol. A gente vai ver essas duas construções e a diferença entre a construção Cañari e a construção Inca. Hoje é dia de semana. Que dia é hoje? Quinta-feira. Não há muitos turistas no momento, mas nos fins de semana costumam vir até 400 pessoas nesse sítio aqui, o que demonstra a real importância desse sítio. Muitos turistas estrangeiros, muitos turistas do próprio Equador, que é bem legal, o povo conhecendo a própria cultura. Aqui embaixo temos as habitantes do sítio. Essas moram aqui. São as famosas lhamas. Extremamente importante para toda essa cultura andina, porque da lhama se aproveita tudo, a carne, a pele, a lã. Ela vive bem nas altitudes. Lembrando, a gente está aqui a uns 3.000 metros de altitude. A gente já está mais acostumado, mas, por exemplo, na pousada que a gente está, um casal de turistas teve que ir embora antes do tempo, porque passaram mal com o mal da altitude.
Logo aqui o primeiro ponto aqui. Essas são estruturas para armazenar alimentos, grãos, batatas, milho. Os Canhares também tinham feijões, tabaco. E aqui eles armazenavam. Logo aqui adiante temos a réplica de uma casa Canhare, como era há 1800 anos atrás. Você vê que é bem parecida com as nossas casinhas ali do interior, do sertão, do Nordeste. Era feita de adobe, tijolos de barro secos ao sol, estruturada com madeira e telhado de palha. A gente vai dar uma entrada para ver como é que é. Aqui a gente consegue ouvir o rio que corre ali embaixo no vale, que abastecia essa população de água. Todo o sítio arqueológico vai estar próximo de um rio. Extremamente importante para a cultura, dos alimentos e água potável para a população, né? Olha, que legalzinha, cara. Vamos dar uma entrada. Esse formato de porta, mais estreito em cima, mais largo embaixo, é especialmente resistente a terremotos. Por isso, a maioria das portas nos sítios arqueológicos dos Andes tem esse formato aqui, meio piramidal. Então aqui uma casinha típica, uma plataforma mais elevada, onde colocavam palha e era a cama. Aqui as prateleiras, onde guardavam alimentos, estátuas, decoração, ferramentas. Uma janela em cima ali para entrar a luz. Telhadinho muito bem feito. Bem arejado. Tem outra janelinha do outro lado ali. Uma grande janela aqui com vista para o rio. Aqui para a produção de alimentos, onde eles moíam os grãos para fazer farinha. Não se vê aqui um fogão, mas devia ter um fogão, talvez nesse canto aqui. Bem legalzinha essa casinha, olha, fresquinha aqui dentro. As paredes geladas. Então no calor a casa é mais fria. E no frio, à noite faz muito frio aqui. Ela deve ser mais quente. Porque o sol vai cozinhando esse barro ao longo do dia e à noite esse calor vai se dispersando aos poucos. Uma réplica. Infelizmente, hoje em dia só sobrou as fundações, né? E um pouquinho do muro. Mas dá pra gente perceber
diversos cômodos que haviam aqui ao redor de uma praça. Uma pequena praça, como aquelas casas estilo espanhóis, que a casa ficava em volta com um espaço aberto no meio de convivência. Essa é uma construção original Cañari, de 1800 anos atrás. Você vê que as pedras são brutas. Você vai ver uma grande diferença entre essa construção e a construção inca, que fica logo mais à frente. Quando os incas chegaram aqui há 500 anos atrás, houve uma pequena guerra entre os Cañari e os incas. E depois de um curto período de guerra, eles chegaram num acordo. Vamos conviver em paz. Então esse sítio foi ocupado ao mesmo tempo pelo povo Cañari e Inca. Por isso ele é chamado de Ingapirca, um sítio Cañari Inca. Então você vai ver construções Cañari e vai ver construções incas. Os Cañaris adoravam a lua, os incas adoravam o sol. É uma espécie de yin e yang, uma espécie de complemento cultural. Essa é uma tumba Cañari. A pessoa era enterrada, eles colocavam as pedras por cima, numa espécie de proteção e marcação ao mesmo tempo. E havia uma huaca bem grande aqui, ó. Então você vê que esse espaço no centro dessas construções era sagrado. É onde enterravam seus mortos. Ela tinha 1,70 m de profundidade e 3 camadas de pedra, como mostrado aqui. E abaixo eles eram enterrados em posição fetal. Tem uma representação aqui, ó. Com os pertences, né? Os seus pertences eram enterrados juntos, aqueles em posição fetal e as 3 camadas de pedra. Outro detalhe importante é uma tumba coletiva. Esse espaço aqui se chama Pátio de Pilaloma. Essa tumba que tem aqui, ela foi escavada e foi encontrado indícios que foram datados 900 antes de Cristo. Ou seja, os Cañaris estavam aqui já há 2.900 anos atrás. E essa foi uma ocupação contínua, porque quando os incas chegaram, os Cañaris ainda viviam aqui e ainda viveram juntos por algum tempo, até que os espanhóis chegaram.
consegue ver as plataformas de cultivo. Era aqui que eles plantavam milho, feijão, batata. Existem mais plataformas ali, ó. E aqui embaixo um espaço onde aconteciam os banhos rituais. A gente vai passar aqui por baixo e vamos chegar um pouquinho mais perto. Dá pra ver dois contrafortes aqui. Mesma tecnologia usada lá em Chanchan, no Peru. Outro contraforte na ponta ali, que dá estabilidade para esse muro aí. Esse muro tem 2.900 anos. Milhares de pequenos, grandes terremotos já aconteceram nessa área aqui. E o muro, ó, permanece intacto. Os banhos rituais. Sítio bem cuidadinho. Você vê que toda a grama é cortada. O guarda foi lá buscar as lhamas e empurrar elas para cá. Vai lá pro sítio, vai fazer os turistas felizes. Vai lá interagir. Aqui o que eles estão chamando de grande pátio.
Interessante. Ao redor desse grande pátio, a gente consegue ver várias construções retangulares, cujas portas são voltadas para o pátio. Então, devido às escavações que foram feitas aqui, eles determinaram, os arqueólogos, que aqui eram as oficinas de trabalho, tanto de vestuário, de lãs das lhamas, das alpacas, como preparação de comida. Então cada uma dessas devia ser uma oficina, até cerâmica, devia ser uma oficina especializada que produzia alguma coisa. Gran Cancha, ou Grande Pátio. Então aquilo era uma oficina, isso era uma oficina. Aqui outra, mais uma ali. Você vê as portas viradas aqui para o pátio, ó. Uma grande ali com duas portas viradas para o pátio. E elas eram como aquela casinha que a gente viu ali no começo, a reprodução que a gente viu. Ela tinha paredes e devia ter um telhado de madeira e palha protegendo. Olha que sítio legal, cara. As pessoas trabalhavam nas oficinas, aqui nas plantações. Aqui a gente consegue ver um canal. Aqui nessa calçada também se vê um canal. Bodegas. Várias pedras côncavas, que era produção de farinha, casa de farinha. Era agitado, né?
canal que a gente estava falando aqui é um aqueduto Inca. Os palácios, finalmente. Onde viviam a elite, grandes construções, bem maiores que a casinha. B. Olha que interessante, vem aqui. Isso daqui é considerado um calendário astronômico. Eles acham que esses buracos, cada um deles era preenchido com água, e durante a noite eles observavam no reflexo as estrelas. Então deve ter um ponto de observação fixo, que quando você enquadra uma das estrelas no buraco certo, todas as outras vão refletir como se fosse um mapa celestial aqui. Muito louco isso. Olha essa. Não sei se deu para entender bem o que eu falei. Então, por exemplo, não estou vendo nada aqui que eu reconheça, mas as Três Marias, vamos supor. Então, quando eu encaixo o reflexo das Três Marias aqui nesses três buracos, eu sei que essa é a estrela tal, estrela tal, estrela tal, estrela tal. Eu já vi alguns vídeos dizendo que isso era um completo mistério, mas a placa está dizendo isso. Então o mistério foi solucionado. Aqui os palácios. São 4 grandes palácios aqui, ou grandes recintos, um de cada lado, divididos por esse corredor no meio, onde eles acham que ocorriam os trabalhos das elites, com produção de comida ou a preparação das festas, dos eventos, dos rituais. O sítio é muito bem cuidado, muito bem preservado.
apesar de grande fluxo de turistas. Você não vê sujeira, você não vê pichações, bem preservado mesmo. Os banhos cerimoniais. Cadê? Ah, tá lá naquela ponta lá, ó. É aquele que a gente mostrou quando a gente tava do outro lado. Daqui dá pra ver que tem uma escada. Aqui à nossa direita, é uma ocupação moderna. E você vê que os locais hoje, quase 2000 anos depois, ainda fazem uso das plataformas para plantar suas coisas. Tem uma criação de gado ali, e bem parecida com a tecnologia canhária usada aqui. Só que aqui eles faziam essas plataformas para ficar mais plano, mais fácil de trabalhar. Obrigado. 2 amigos brasileiros que a gente encontrou aqui. Nós brasileiros estamos em toda parte, amigos. As lãs das lhamas e das alpacas tem diversas cores diferentes, naturais. Então aqueles ponchos, quando são os originais, todas as diferenças de cores são naturais, não é tingido. Essa daqui tem essa cor um pouco marronzinha clara. Já vimos lhamas pretas, brancas, um marrom mais escuro.
passam o dia pastando. Opa, o que será que é isso aqui? Isso aí não me parece, pelo menos essa parede aí, não me parece antiga ou original. Me parece uma reconstrução. Não tenho certeza. Vamos olhar na placa ali o que ela diz. Também estranha essa disposição de pedras. Correndo o risco de estar falando besteira. Talvez essas sejam as pedras caídas que foram encontradas no sítio e foram aqui, armazenadas aqui. Talvez, vamos ver o que a placa diz. Olha, dá pra ver um canal ali, ó. Essas são pedras que formavam canais de água. Essas daqui, provavelmente para colocar estacas que formariam as colunas para segurar um telhado ou algo assim. E essas furadas, olha isso. Talvez para passar água. Talvez façam parte dos mesmos canais de água. Vamos descobrir, vamos na placa. Olha essa que curiosa. Pra que será, né? Tem outra aqui. É isso mesmo que eu falei. São pedras que foram encontradas no sítio fora do lugar, caídas, e foram meio que armazenadas aqui. Interessante. Vou chegar ali no canto. Bom, a placa dizia que essas pedras todas foram retiradas de uma pedreira que fica a 1 quilômetro do sítio, próximo ao rio, ou seja, lá embaixo. Talvez seja esse o caminho, não sei. Mas todas essas pedras aqui foram trazidas de 1 quilômetro. Pedras algumas bem pesadas. Vamos andar só um pouquinho aqui, ver o que tem por aqui. O sítio é cercado de fazendas. Dá para ver algumas pedras jogadas ali. Aqui uma cerca já separa o sítio da fazenda. Isso daqui faz parte da fazenda.
consigo identificar uma pedreira. Mais 1 quilômetro, né? Falta muito. Aí uma fazenda, o fazendeiro, as vaquinhas. Vamos voltar, né? Imagina trazer uma pedra dessa, montanha acima. Aqui a gente já consegue ver as construções Inca. Olha a diferença. Olha o encaixe. Bem encaixadinha, mas para dentro do muro nem tanto. Era preenchido com terra e cascalho. Esse formato torna o muro extremamente resistente a terremotos. Sem argamassa. Como dizem, né? Todo documentário desses não consegue passar uma lâmina, nem uma nota de papel. É realmente impressionante, porque você vê, não é reta. Então essa é um pouco abaulado e a outra aqui um pouquinho côncava, encaixando perfeitamente. Como? Não sabemos como. Ainda mais sem ferramentas, sem roda, sem animais de carga. É realmente impressionante.
impressionante. O muro inteiro, sem falhas. Incrível. Aqui, ó, abri um espacinho. Aqui dá para passar uma lâmina. Mas você vê que era feito muito bem encaixado. Isso provavelmente foi algum terremoto que mexeu isso, abriu um pequeno espaço aí. Muito legal isso. Olha essa, vem cá. Olha. Incrível, incrível. E elas são tortas, olha. Então, são literalmente feitas sob medida, peça a peça. Olha essa. Percorre aqui, ó. E você vê que ela é meio redonda, não é reta. Então, essa foi feita exatamente para encaixar nessa. E isso é realmente impressionante. Olha esse muro. Esse é o Templo do Sol, pessoal. Construído pelos Incas, que adoravam o Sol. Não é muito comum essas construções redondas. E olha a perfeição dos encaixes. Olha o tamanho das pedras, o peso disso, o trabalho empregado. E aqui do lado você já vê uma construção canhária, olha lá. Dá para você ver bem a diferença. Existem espaços, vãos, são preenchidos com pedrinhas menores, barro, cascalho. Então os próprios canhares deviam olhar para a construção Inca e falar: nossa senhora, hein? Vocês são bons nisso aí, hein? Talvez eles se perguntassem: mas para que essas rochas tão grandes? Essas pequenas dão certo, olha. Para que tanto trabalho botando certinho? A gente pode preencher aqui, ó, com um barrozinho, ó. Adivinha quem foi buscar as pedras lá embaixo dos Incas? Os canhares, certamente. Olha esse corredor. Ó. Faltou um buraco aqui. Põe uma pedrinha aí, pô. Vai fazer de novo? Não, vamos fazer de novo. Não, pô, põe uma pedrinha aí. Igual aqui, ó. Aqui, aqui. Ó, essas três. Assim fica bom, pô. Essa já parece Inca. Também não tão bom. Pois é, isso é meio confuso, né? Olha só. Essa grande parede aqui de baixo é Inca. E aquela de cima, se eu não me engano, também é Inca, porque é o Templo do Sol. E você vê a diferença, né? A de cima já não é tão bem encaixadinha que nem essa de baixo. Por que será? E se aquela de cima é Inca, será que esse muro também é? Olha essa entrada. Olha essa pedra.
Ah, demais isso aqui, cara. Uma espécie de porta. Demais isso aqui, cara. Olha o impacto, vem cá. Ali provavelmente a imagem de um Deus, o Deus Sol. Essa construção maciça. Olha o peso disso. Assim como tinha um quilo desenvolvido para você não ver o que tem dentro. Então você entra, você vê uma parede, a imagem aqui. E aí você tem que subir. Só então o sítio se revela. Ponto mais alto do sítio, a vista geral de toda a região. Grande praça aqui, ó. Talvez aqui acontecesse alguns rituais com o povo todo ali embaixo, festejando, aplaudindo. O sítio não é grande, mas é complexo. Tem tudo aqui. Tudo que uma comunidade precisa para viver bem. Tem comida, oficinas de cerâmica, têxtil, talvez de armas, residências, canais de água, banho cerimonial, palácios. E como qualquer cidadezinha do interior do Brasil, um templo, uma igreja.
geralmente no ponto mais alto, igual fazemos ainda hoje com as igrejas. Não é assim? Chegarmos mais próximos do sol ou de Deus. Um templo que possa ser visto de toda a região, de longe, assim como fazemos com as igrejas hoje. Lugar bom de viver, viu? Cheio de verde, de animais, água, pássaros. Mais agradável que alguns sítios lá do Peru, no deserto, na aridez, que bate um ventinho o tempo inteiro. E muito bonito. Vamos na outra metade ali. Parecido com o outro lado, mas mais bem preservado. Uau! É alto, hein? Bem alto. Decifrando Fawcett.